Bom dia, irmãos. Vamos caminhar um pouquinho mais no nosso estudo sobre como é a vida da pessoa livre da imoralidade sexual. Nós temos aí o esboço, já está exposto aí? Não? Pode expor o esboço, por favor? Nós colocamos aí, nesse esboço, nós colocamos 5 itens nesse esboço. O primeiro deles, como é a vida da pessoa livre da imoralidade sexual. Está aí já? Ok, já está aí. Primeiro item que aparece aí é uma vida de aflição. Nós tratamos disso na primeira palestra, num domingo à noite, encerrando o nosso mês de junho. Foi no último domingo de junho à noite, falamos sobre isso. É uma vida de aflição, falamos sobre o justo Ló, que sofria diariamente por causa do comportamento daqueles insubordinados. Vimos também no domingo seguinte, nós vimos que é uma vida que se inclina para o que é santo, estudamos isso também em Romanos 13. O item 3 é uma vida útil ao serviço para Deus, falamos sobre o vaso que é útil ao seu possuidor, tratamos sobre isso. E hoje vamos ver esse outro item, é uma vida de ajuda cautelosa. Vamos ver esse item hoje, talvez consigamos ver também o último item. Mas vejam aí, é uma vida de ajuda cautelosa. Em que sentido a vida de pureza sexual é uma vida de ajuda cautelosa? Nós encontramos o fundamento bíblico para essa afirmação, essas afirmações todas, essas proposições que aparecem aqui, elas são proposições extraídas, fundamentadas em textos bíblicos. Não pode acontecer de eu criar uma ideia na minha cabeça e sair à cata de fundamentos para isso. Porque o grande perigo é, caso eu não encontre fundamentos para isso, eu inventar interpretações que sirvam como fundamentos para isso. Nós percebemos isso em vários posicionamentos teológicos. A pessoa inventa ou acolhe uma ideia que não está na Bíblia, aquela ideia. Ela acolhe aquilo, às vezes uma ideia antiga, às vezes uma ideia que tem séculos de existência. Uma ideia que compõe o modo de comportamento, o modo de vida de uma denominação, uma tradição evangélica antiga. E a pessoa, então, ela não encontra fundamento teológico para aquilo. O que ela tem é um fundamento histórico, ela tem um fundamento confessional, ela tem um fundamento na tradição, mas ela não tem um fundamento escriturístico. Então o que ela faz? Ela transforma versículos que não tem nada a ver com aquilo, ela transforma esses versículos em fundamentos. Aí você fala, mas esse versículo não está dizendo isso. Não, está dizendo sim. Ou seja, a Bíblia é um empecilho para ela. A Bíblia é um obstáculo para ela. Então ela tem que transformar a Bíblia em algo que fundamente o que ela está dizendo. Então é aí que surgem o que eu brincava muito no passado, né? Acabou pegando, são as piruetas. As piruetas hermenêuticas. Você pega um versículo, o que a pessoa está defendendo jamais passou pela cabeça do escritor. Ele nunca nem sonhou com aquilo. Você vê pelo contexto, pelo ambiente, pelo assunto que é tratado, em que aquele versículo está inserido. Mas a pessoa dá um jeito do escritor falar aquilo que ela quer que o escritor fale. Então isso não é exegese, isso não é teologia, nada disso. Isso é invenção. E invenção não nos interessa. Nós estamos interessados em invenções. Nós estamos interessados em criatividade. Nós estamos interessados numa hermenêutica que brota do texto, não que é injetada no texto. Nós queremos conclusões que brotem das Escrituras. Não queremos injetar conclusões nas Escrituras. Isso não nos interessa. Porque as nossas conclusões, elas podem ser até bonitas, mas não são divinas, não são de origem divina, são de origem da nossa cabeça só. Então não nos interessam essas coisas. Nós queremos, então, olhar para o texto bíblico e ver a verdade brotar. Ela brotou naturalmente desse texto? Brotou. Eu forcei? Não forçou. Ela brotou desse texto. Ok, então é isso que me interessa. Foi isso que Deus quis dizer.
Foi isso que o Espírito Santo tinha em mente quando ele moveu esses homens para escrever. Então é isso que importa para nós. Então quando eu coloquei aqui, olha, é uma vida de ajuda cautelosa, eu tomei o cuidado de fazer com que essa frase, essa proposição, esse ensino, essa verdade, essa lição, fosse algo que brotasse do texto. Eu me lembrei de um texto e falei, olha, esse texto fala sobre isso. E aí então coloquei a tese ali. E o texto que eu tinha em mente, quando essa tese nasceu, é o texto de Judas, que não é o Judas carioca, não é. É outro Judas, é Judas, irmão do Senhor, né? Irmão de Tiago. Dizem que ele, posteriormente, ele foi também líder na igreja de Jerusalém. Esse Judas aqui, irmão de Tiago. E eu quero que os irmãos se concentrem, especialmente nos versículos 22 e 23. É uma carta curtinha, e essa carta curtinha tem um conteúdo apologético muito denso, muito forte, porque Judas escreveu essa carta em meio a uma emergência. Essa é uma carta de solução emergencial para um problema que tomou proporções assustadoras junto à igreja a que ele escreve. Então, Judas está lidando com algo, notem bem, ele estava envolvido numa atividade acadêmica, escrevendo um tratado sobre soteriologia, quando ele percebeu que ele tinha que interromper esse trabalho acadêmico, ele tinha que parar de escrever sobre isso, e tratar de um problema grave que chegou aos seus ouvidos. Que problema era esse? A igreja a qual ele estava escrevendo tinha sido infiltrada por homens que estavam ensinando doutrinas falsas, por homens incrédulos. E esses homens tinham chegado, inclusive, a posições de destaque na igreja. Alguns eram até pastores na igreja. Irmãos, é um quadro muito semelhante ao que vemos hoje em dia. Incrédulos se infiltram na igreja, começam a ensinar heresias, têm comportamentos vergonhosos, imundos, sujos e chegam a se tornar líderes na igreja. Então isso é terrível. E Judas percebeu, quando ele percebeu isso, chegou aos ouvidos dele isso, ele interrompeu sua atividade de produção literária no campo teológico, ele parou isso e falou, não, eu tenho que tratar de um assunto mais urgente, que é o problema pastoral. A teologia é importante, a produção acadêmica é importante, eu não vou chutar no lixo o trabalho acadêmico, isso é fundamental, eu preciso ensinar, a doutrina é importante, mas surgiu uma necessidade pastoral aqui. E eu tenho que cuidar disso. É urgente, não pode esperar. O tratado de soteriologia pode esperar. Esse problema pastoral que compromete a igreja toda, isso não pode esperar, é urgente. Então ele vai tratar sobre isso e escreveu a sua carta, curtinha, rápida, uma carta rápida, para lidar com esse problema. Então vejam, no versículo 22 e 23, o finalzinho da carta, o que ele diz aí sobre como lidar com certas situações. Ele fala assim, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então é aqui que nós encontramos, é daqui que brota a lição que está no item 4, que estava lá e sumiu. É esse o fundamento daquela lição que estava lá há algum tempo atrás. É uma vida de ajuda cautelosa. E a base disso está aqui, nesses versículos, conforme veremos aqui, como isso brota do texto. Então notem bem, nós estamos falando que como que é a vida da pessoa livre da imoralidade sexual. Se os irmãos olharem a carta de Judas, verão que os falsos mestres que haviam sorrateiramente se infiltrado na igreja eram pessoas de uma moral sexual muito baixa. Eram homens envolvidos em escândalos vergonhosos, mas eles não tinham vergonha disso. Pelo contrário, eles se orgulhavam até
disso tudo. Eles não tinham qualquer recato, qualquer vergonha, e eles espumavam suas próprias sujidades sem que o rosto ficasse vermelho de vergonha. É esse tipo de gente que estamos falando aqui. Não sei se vocês já viram isso em alguma igreja, mas é algo assustador isso aqui. Então notem, se vocês olharem o versículo 4 de Judas, é aterrador isso. Nós pensamos, né, que o quadro que vemos hoje em dia de sujeira nas igrejas, pastores envolvidos com escândalos horríveis, pastores saindo com travestis, pastores sendo pedófilos, pastores adulterando. Nós pensamos que nós chegamos ao fim dos tempos. Irmãos, esse quadro é um quadro que sempre existiu. Desde os tempos do Novo Testamento, as igrejas do primeiro século enfrentavam esse problema. A questão é que nós estamos tendo falta de Judas. Esse é o problema. O grande problema que temos hoje em dia é que o problema é o mesmo, mas pastores que se levantam contra o problema são poucos. Essa é a nossa luta hoje em dia. Por isso que nós temos que formar pastores e mais pastores. Por isso que o Népios tem que existir. Porque o pastor Nicolas já está no finzinho. Pastor Thomas está com um pé na casca de banana e outro na cova. Já está, já. E temos que formar líderes, pastores fortes, como Judas, que falam, não, para tudo. Para tudo, eu vou combater isso, eu vou me levantar. Mas você vai lidar com gente da pior espécie. Você vai lidar com gente que não tem escrúpulos, com gente que vai mentir, vai te difamar, vai tentar destruir sua vida, vai te perseguir. Você vai mexer num vespeiro, não importa. Não importa. Eu não tenho escolha. Eu tenho um chefe. A igreja não é minha. Eu sou um empregado, eu sou um funcionário de um outro pastor, o supremo pastor. Eu não tenho opção. Eu tenho que obedecê-lo. Então eu vou enfrentar isso. E eu vou fazer como Judas. Eu vou me levantar contra isso. É disso que temos tido necessidade hoje em dia. Muito bem, vejam aí então as evidências da qualidade da moral sexual desses homens no versículo 4. Veja o que diz aí. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, e vejam agora, que transformam em libertinagem o quê? A graça de nosso Deus. O que é libertinagem? O que é libertinagem? A palavrinha que aparece aqui, a palavrinha asselgeia. O que é isso? O que é asselgeia? Asselgeia, eu olhei no meu grande dicionário de grego, e ele explica o seguinte: a selgeia, a libertinagem, é uma conduta que viola os padrões aceitáveis de comportamento. A pessoa tem uma conduta que ultrapassa os padrões aceitáveis, normais de comportamento. É licenciosidade, especialmente excessos sexuais. A pessoa, olhem como esses homens são perversos. Eles se baseiam na graça de Deus para dizer, nós podemos fazer o que nós queremos. Por quê? Porque a graça de Deus faz o quê? Perdoa tudo. Estamos na época da graça. Pule na lama, pule na sujeira, role na sujeira, na pocilga da sua imoralidade. Olha aí, porcada, né? Olha aí na sujeira, afunde-se em tudo que é podre, afunde-se aí, porque nós temos a graça de Deus. Gente, um homem desse não merece apanhar? Fala para mim, dá para discutir com um animal desse? Não tem condições de discutir com um bicho desse? Mas esse homem estava lá ensinando. Não, estamos na época da graça. Deus perdoa tudo. Então, olha, apronte o diabo a 4.
Vocês conhecem essa expressão, diabo a quatro? Apronte o que quiser. Eu tinha um amigo que falava o diabo aquático. Então, aí já é um diabo que eu não conheço. Não, o diabo aquático é mais o pastor Thomas deve conhecer, porque ele é marítimo, talvez ele conheça. Mas ele falava, mas a ideia é, olha, o diabo a quatro, apronte o diabo a quatro, porque Deus perdoa tudo. Então eram pessoas sujas e ensinavam você a ser sujo também e apagava a sua consciência. Se a sua consciência te incomodasse, dizia, não, tranquilo. Estamos na época da graça. Não tem problema. Você é muito radical. Você é muito legalista. Então pare com essa bobagem. Deus perdoa tudo. A carne é fraca. Caia, porcão. Caia na lama de uma vez. Isso contamina ou não? Se um pastor fala isso, o povo vai atrás ou não vai? Vai atrás. Era assim. Esse era o problema. Vejam na sequência, tem outros versículos aí. Olhem o versículo 7 e 8. 7 e 8 de Judas. Veja que coisa horrível aqui. 7 e 8. Fala assim, versículo 7 e 8. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, esses são iguais. Eles eram como os homens de Sodoma. Eles iam após outra carne. O que é isso? Ir após outra carne. O que é isso? Ir após outra carne. O que significa isso? Muito simples isso aqui. É assim, o homem, ele segue naturalmente como Deus planejou, ele se inclina, ele deve buscar a carne, o corpo da mulher. É isso que tem que buscar. Ele não pode seguir outra carne. O homem, nos padrões da sexualidade neotestamentária, ele segue a carne, o corpo da mulher. E vice-versa. É assim que Deus dispôs o universo. Estes aqui não. Estes aqui seguiam o quê? Outra carne que não a da mulher. Esse era o problema lá. Como os homens de Sodoma. E vejam aqui na sequência o versículo 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não somente contaminam a carne. Vejam aqui a conotação fortemente sexual. Eles contaminam o próprio corpo. Isso associado com a questão do comportamento de Sodoma. Mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aqui falando, talvez especialmente sobre anjos. Esses homens, eles pertenciam a uma seita em formação que atribuía a certos anjos condutas que influenciavam o comportamento dos homens. Mas falar sobre isso aqui não vai dar tempo. Vejam agora o versículo 12 e o versículo 13, são os protognósticos. Eles acreditavam nos aeons, nas emanações, em diversos deuses, em entidades angélicas que influenciavam o comportamento e o destino dos homens. E eles agiam de tal forma a influenciar essas entidades. É algo de louco, é coisa de maluco o protognosticismo. Veja o versículo 12 e o versículo 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. O que eram festas de fraternidade? O que eram as festas de agape? Eram grandes reuniões em que os crentes participavam de refeições. Então, era muito comum no primeiro século, depois isso mudou, mas era muito comum no primeiro século, depois da reunião da igreja ali, com as atividades normais da igreja, eles se reunirem para um banquete juntos, comerem juntos. Então, eles traziam pães, traziam bebidas, e ali então eles se confraternizavam naquele banquete.
Eram as festas de fraternidade, as festas de amor. O apóstolo Paulo trata dessas festas quando ele escreve aos Coríntios, dizendo que alguns crentes estavam desprezando os pobres e comendo e deixando os pobres sem comer. E alguns estavam até se embriagando nessas festas. Então, isso deu problemas na igreja primitiva. Depois isso foi sendo abandonado. Quando chegou mais ou menos no século IV, já não tinha mais, elas chegaram a ser até proibidas. Porque imaginem, muitos incrédulos na igreja que viravam essas festas, né? Então começaram a proibir. Teve um tempo em que fazia diferente. Tinha o culto de manhã e só mais tarde tinha a festa de fraternidade. Mas depois, com o passar dos séculos, as festas de fraternidade acabaram. Mas nessa época aqui, as festas de amor ainda existiam. E esses homens participavam disso. Vejam aí o que diz o texto, como eles se comportavam. Eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. O que é recato? O que é recato? Pudor, vergonha. Eles não tinham vergonha. Eram homens desavergonhados. Eles se reuniam nessas festas, o comportamento deles era vergonhoso, era sujo, era imoral, suas conversas, suas palavras, sua postura, mas eles não tinham vergonha de nada disso. O texto fala que eles eram rochas submersas. O que significa isso? Eles eram perigos ali naquelas festas, eram perigosos. Porque se você mergulha num rio e você não vê uma pedra, o que acontece? Você se machuca, você se fere. Se você dirige um barco e tem uma rocha escondida, o que acontece? Você pode arrebentar o seu barco e afundar. Esses homens eram pessoas assim, eram pessoas perigosas e estavam ali naqueles banquetes. Vejam, pastores que a si mesmos se apacentam, vejam, eram líderes. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Aqui uma descrição de que eles eram pessoas que, como pastores, deveriam produzir fruto para alimentar as pessoas. Mas produziam o quê? Nada. Eram árvores secas, não produziam nada que alimentasse o povo. E entre esses seus comportamentos havia esse problema da imoralidade. Verso 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, suas inclinações. Eles seguiam suas inclinações. Versículo 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. De novo, eles seguiam suas paixões naturais. Versículo 19. São estes os que promovem divisões sensuais, ou seja, homens naturais, que seguiam os ditames das suas inclinações naturais. Eram esses os falsos mestres que havia lá naquela igreja a qual Judas escreve. Muito bem. O que acontece então diante de um quadro como esse? Um ambiente horrível, um ambiente sujo dentro da igreja. Infelizmente, isso acontece hoje em dia também. Há igrejas em que você vai, que o ambiente é sujo, é um ambiente moral sujo, começando na liderança. Você vê pastores assim, você vê líderes assim, diáconos assim, a família do pastor assim, as filhas, os filhos, com comportamento sexual vergonhoso. Você percebe isso, todo mundo na igreja sabe disso. Ninguém se levanta contra isso. Se alguém se levanta contra isso, essa pessoa é imediatamente punida, perseguida e hostilizada. Então, isso é um quadro muito comum nos dias atuais. Muito comum. Aqui, Judas dá diversas orientações e tudo mais, mas aqui nos versículos 22 e 23, ele aponta 3 formas como nós temos que agir diante de um quadro como esse. Então veja aí no versículo 22 a primeira delas. O que fazer em face disso? Versículo 22. Veja aí, o que diz o texto? O que eu tenho que fazer? Eu que estou de pé, nesse meio todo, estou numa igreja com problemas, ainda não saí dessa igreja, tenho expectativa de que o problema será solucionado, que essa igreja vai se arrepender, que os falsos mestres vão embora, tudo será restaurado, tenho essa expectativa, não estou contaminado. O que eu tenho que fazer aí no versículo 22? Primeiro, compadecer de quem?
Que alguns? Está escrito aí, vocês estão inventando. Vocês querem inventar? É o Valdomiro aqui agora? Vai inventar? Não, está escrito aí. O que está escrito aí? Eu tenho que ter compaixão de quem? De alguns que estão na... Ah, ok. O que acontece então? Gente, imaginem. Cristãos sendo bombardeados por doutrinas falsas, ali, vindo de pastores, doutrinas que desembocam num comportamento vergonhoso, e eles estão ali, eles notam que tem algo errado, mas eles pensam assim, será que é isso mesmo? Será que o pastor está certo? Ele é pastor, eu não sou nada, ele é pastor. Será que o que ele está falando é verdade? Porque, será que eu não sou legalista? O pessoal me chama de fariseu, né? O pessoal fala que eu sou fariseu, que eu sou radical. Será que não é isso? Será que eu tenho que realmente mudar minha visão e ser mais flexível e acolher essas coisas como algo mais normal? Será que não é isso? Pergunta, existem pessoas nessas condições? Claro. Por quê? Porque o ensino parte de pessoas influentes, de líderes. E elas então ficam na dúvida. Será que é isso mesmo? Será que é certo isso? E estão sofrendo. Será que eu estou sendo rigoroso demais? Porque me acusam. Nesses lugares eu sou acusado. Eu sou acusado de ser radical, de ser puritano, puritano e tudo mais. O texto então fala assim, olha, compadeçam-se dessas pessoas. Tenham compaixão delas. E como age o homem compassivo? Ele fica olhando e falando, ai, que dó. Ô dó, como fala lá em Grão-Mogol. Né? Ô dó. É isso? É só isso? O que é compadecer-se? Eu sinto meu coração apertado por elas, mas eu faço alguma coisa. Eu não me afasto delas e digo, isso aí não é problema meu, eu não vou me meter nesse negócio aí não. Isso aí, se eu começar a falar, vai dar problema na igreja. Não, eu não vou meter nisso. O texto fala, não, tenham compaixão dessas pessoas. Há pessoas que estão na dúvida, recebendo essa influência perversa. E estão ali, eles não têm firmeza ainda. Eles não tiveram oportunidade de se enraizar na verdade. E estão sendo bombardeados o tempo todo. Então vocês que são crentes, conhecem a verdade, são mais amadurecidos, têm um conhecimento mais profundo, aproximem-se dessas pessoas com compaixão e estendam a mão para elas. E compassivamente expliquem para elas, olha, irmão, estou vendo que você está confuso, você está assustado, você está na dúvida, você não sabe o que fazer. Olha, deixa eu dizer para você, isso tudo é triste dizer, mas a nossa igreja está passando por uma fase tristemente horrível com o que está acontecendo. É aterrador isso, é aterrador. Mas olha, vamos resistir, vamos permanecer firmes. Eu estou aqui do seu lado, vou orar com você, vamos nos unir, pedir a Deus que nos abençoe, que nos livre de homens maus, que purifique a nossa igreja, que restaure a nossa pureza. Vamos estar juntos, eu estou do seu lado, mas não siga nessa direção, porque se você seguir nessa direção, você vai corromper a sua vida com isso aí. Então essa é a compaixão, tenha compaixão daqueles que estão na dúvida. Essa é a primeira orientação. E aí, vejam a orientação que vem a seguir. Vejam aí no versículo 23. O que diz aí? Salvai-os arrebatando-os do fogo. O que é para fazer aqui? Aqui tem uma dúvida aqui. Aqui tem uma dúvida. Pode ser que esse texto aqui que diz salvai-os, arrebatando-os do fogo, diz respeito aos que estão na dúvida. O que eu faço com os que estão na dúvida? Eu vou ter compaixão e vou salvá-los, arrebatando-os do fogo, ou seja, livrando-os do castigo. Esse castigo pode ser um castigo, o fogo na Bíblia nem sempre é inferno. Fogo pode ser o juízo presente de Deus, isso pode ser assim,
Pedro fala: amados, não estranheis o fogo que surge entre vós, destinado a provar-vos. Então, fogo pode ser um castigo presente, terreno, e fogo pode ser também o quê? O inferno. Aqui, que fogo que é? É o fogo da punição presente ou é o fogo do inferno? Não sabemos. Eu acho que, como ele está falando de salvos, é bem possível que ele tenha em mente aqui. Não está funcionando? É bem possível que ele esteja falando aqui do fogo da punição de Deus presente. Então, olha, esses que estão na dúvida, obrigado. Esses que estão na dúvida, tenham compaixão deles e tentem livrá-los, salvá-los da mão de Deus que pode puni-los, caso eles sigam nessa direção. Então, aí no caso, esse trechinho diria respeito ao grupo anterior. Salvai-os quem? Os que estão na dúvida. Essa é uma possibilidade. Agora, notem bem, gramaticalmente, na língua grega, no português isso não aparece, mas na língua grega, acredite, depois, se você quer estudar mais profundamente a Bíblia, pode comprar um comentário exegético da carta de Judas, para você conferir se o que o pastor fala aqui é verdade ou não. Então você compra um comentário exegético, não é para ficar comprando, você pode comprar livros devocionais, né? Pão diário, é bom, é legal, mas isso aí, irmãos, não dá, né? Pão diário não dá sustento, né? Não dá sustento, né? Nem o pão de alho e nem o pão diário, né? Não dá sustento. Você precisa de um comentário exegético. Aí é picanha. Mas picanha mesmo, não é abóbora, é picanha. Né? É picanha. Aí isso sim dá sustento intelectual, doutrinário. Você lê o comentário exegético, ele explica as diversas nuances do texto original, que é muito importante, porque o texto original é o texto que o Espírito Santo deu. Então é possível, é perfeitamente possível nesse texto, que aqui Judas esteja falando de outro grupo. Aí a tradução ficaria assim, olha, assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai outros arrebatando-os do fogo, ok? Aí seria um segundo grupo. Pode ser essa tradução. Viram como eu li? Vocês viram como eu li? Eu vou ler de novo na versão granconatiana agora. Olha aqui, assim ó: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai outros, arrebatando-os do fogo. Aí seria um segundo grupo. Aí, que segundo grupo é esse? A gente não sabe. Se for isso, se a tradução correta for essa, e é possível, as duas traduções são possíveis, as duas. Se essa segunda for a que Judas tinha em mente, então é um grupo diferente. É um grupo que não estava tanto na dúvida. Talvez um grupo que já estivesse começando a participar. Com certo cuidado, né? Mas já mais para lá do que para... mais para Guarulhos do que para Atibaia. Né? Pode ser isso. Né? Pode ser isso. Aí é para fazer o quê? Se for esse o caso, se é o grupo 2, se é esse o caso, aí a intensidade da ação é mais densa. Eu tenho que salvá-los. Agora, note, existe urgência nisso? Olha a expressão: salvai-os arrebatando-os do fogo. Como é que você salva alguém que está numa fogueira? Como é que você faz? Como é que você salva alguém que está caminhando para o fogo? Uma criança que está entrando na fogueira de São João. Como é que você faz isso? É algo, como é que você faz? É urgente. Você tem que fazer o que você tem que arrebatar a pessoa. Como é que você arrebata alguém do fogo? Você cata a pessoa e joga, né? É uma coisa violenta até. Você fala, você tem que bem cair, pá, e joga a pessoa no chão. Né? Chama lá o Ricardo Murata, que é campeão de judô, né? E joga a pessoa no chão.
Eu tenho que livrar você. Ou seja, é uma ação mais forte, mais impactante. Eu chacoalho a pessoa, amigo, acorde. Como você pode ir nessa direção? Veja bem, a graça de Deus. Pá, pá, pá. Acorda, a graça. Pá, pá, pá. Mas acorda. Você é louco. Você enlouqueceu. Então, é uma ação mais incisiva. Desculpem a representação teatral, né? Alguns falam que eu sou muito intenso. Não sei, talvez, né? Um pouco. Mas notem, é essa a ideia. É aquele ponto que você chega e fala, não é possível. Você não fica lá, veja bem, tem que pensar. Cada um tem sua posição. Meu Deus! Cada um tem sua interpretação, né? Babana, assim. Meu Deus do céu. O cara tá indo pro fogo. Tá com o pé na fogueira. Você fica lá, veja bem, não pode, né? Não. Tem que haver uma intervenção mais intensa. Se for o caso aqui, o segundo grupo, mais envolvido na coisa. Então, aqui, Judas está nos ensinando como agir. Gente, é aquela história, eu não sei como bater mais nessa tecla. Gente, os crentes têm que ser firmes e radicais. Eles têm que ser. Agora, note bem, como começa o texto no 22? Sejam compassivos. Eu não vou ter ódio, não vou agredir, eu brinquei aqui, né? Vai bater na pessoa. Isso aqui é tudo figura de linguagem, é uma representação, uma ilustração, não vai bater em ninguém. Mas tem que haver compaixão, tem que haver docilidade, mas tem que haver firmeza. Eu não posso negociar, pois é, cada um... Né? Não. Eu tenho que ter firmeza nas minhas convicções. E dizer, amigo, isso para o que você está caminhando, isso é inaceitável. Isso não pode. Amigo, eu não posso deixar você nessa direção. Eu não posso. Eu tenho que livrar você. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não posso deixar você nessa direção. Não posso. Então, tem que haver uma firmeza maior dos crentes. Nós não podemos ser tímidos, covardes, lentos, negociáveis, né? Negociantes nessas questões ligadas à sã doutrina e à conduta moral. Não podemos. Agora, na sequência, vem o segundo, dependendo da leitura que a gente faz, ou o terceiro grupo. Porque agora, na sequência aqui do texto, vai falar de outros. Não fala? É o outro 2 ou é o outro 3? Depende da tradução que você assumiu. Se você adotou a tradução que diz salvai-os arrebatando-os do fogo, aí você está ligando essa expressão ao primeiro grupo. Então só tem um grupo. Eu tenho um grupo e agora vem o segundo, que a gente vai falar agora. Se você adotou a versão que eu fiz aqui, que eu traduzi aqui agora, né? Outros, salvai outros arrebatando-os do fogo, agora vem um terceiro grupo. Quanto a outros. Aí vem o terceiro grupo. Ou o segundo, depende da sua tradução. Eu acho que é o terceiro, eu acho que é o terceiro grupo. E esse grupo é que vai fundamentar aquela lição. Uma vida de ajuda cautelosa. É aqui que vai servir de base para a tese de número 4. A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida de ajuda cautelosa. Olha só a ajuda. É uma ajuda cautelosa. Eu ajudo. Mas como? Tendo cuidado, tendo cautela. Veja o que diz aí a sequência, veja o fundamento escriturístico dessa tese, dessa afirmação. Diz assim, quanto a outros, sede também compassivos. Mas só que aqui
é uma compaixão misturada com outra coisa. O que está escrito aí? Não inventa. O que está escrito aí? Misturem a compaixão de vocês, a mesma compaixão do versículo anterior. A mesma. Mas misturem essa compaixão com temor. Olha, tem gente que eu vou ajudar. Mas só que a minha aproximação dessa pessoa envolve alguns cuidados. A minha aproximação dela envolve alguns riscos. Já se viram nessa situação? Já se viram numa situação assim? Eu vou ajudar essa pessoa, mas a minha aproximação dela envolve alguns perigos. Então, eu vou ajudar, mas eu vou me aproximar com todo cuidado. Eu vou ajudar aquele cachorrinho atropelado. Eu vou ajudar o cachorrinho atropelado, mas eu sei que o cachorrinho atropelado morde. Eu sei que ele morde. Então eu vou me aproximar do cachorrinho atropelado com todo cuidado, porque eu sei que eu posso me machucar. Então tem que ter discernimento. Olha, alguns que estão na dúvida, é mais seguro. A pessoa está na dúvida, é um crente imaturo, se converteu agora, está sendo influenciado, está ali sofrendo. Esse é um caso. Agora, o outro caso aqui é de alguém que realmente representa perigo para mim. Como eu sei que esse perigo, notem bem, prestem atenção na pergunta, como eu sei que esse perigo, esse cuidado existe, deve existir, porque a pessoa é uma pessoa moralmente suja. Olhe no texto. Não invente. Como eu sei que esse cuidado deve existir, porque a pessoa que vai ser ajudada é moralmente suja. O que é? Ele usa uma figura de linguagem. Ele fala, tenham medo de ajudar essa pessoa. E além de ter medo, desenvolvam outro sentimento que vai ajudar vocês nesse medo. Qual é o outro sentimento? Ódio. Mas não pode ter ódio, é amor. Não. Quer dizer, tenha ódio. Do que? Da pessoa? O que eu tenho que odiar? A roupa contaminada pela carne. O que é isso? É roupa de açougueiro. Não é isso. Não é isso. A roupa aqui, olha como Judas é esperto. Judas cria uma imagem mental aqui. Os escritores bíblicos, por causa da influência judaica, eles conseguem escrever criando imagens mentais. A roupa aqui é a roupa interior, é a roupa que tem contato com a pele, é a roupa íntima. Não é a capa, não é a túnica, era aquilo que o judeu vestia por baixo. Tem que falar assim, olha, tenham nojo até da roupa íntima da pessoa. Uma roupa que está suja com o quê? Com os excessos da sua carne. Imaginem o que é isso. É uma roupa suja por quê? Ela está manchada com fluidos corporais. Por quê? Porque essa pessoa vive na promiscuidade. A roupa íntima dela está suja com fluidos corporais por causa das suas licenciosidades. Então ele fala, olha, é uma hipérbole aqui, é um exagero. Olha, detestem até a roupa conectada a isso. Até a roupa ligada a isso tem um ódio. É claro que eu não, vou botar fogo na roupa, tenho raiva de você, roupa. Não é isso. É uma figura de linguagem mostrando quanto eu devo odiar essa conduta, esse comportamento. Então ele fala, olha, pessoas que são assim, pessoas que já mergulharam na sujeira, pessoas que já estão na imoralidade, pessoas cujas roupas íntimas
já estão sujas por causa dos seus comportamentos vergonhosos, pessoas assim, olha, ajudem. Sejam compassivos, mas com temor. Temor. Eu vou ajudar? Vou. Mas eu vou ajudar com cautela. Eu vou ser amigão? Vai lá em casa. Não. Na sua casa eu não vou. Por quê? Olha a sua roupa imunda. Não chego nem perto disso aí. Eu detesto, note bem, eu detesto o seu comportamento. O seu comportamento me dá nojo. As suas roupas me dão nojo. Então eu tenho compaixão de você. Eu sou compassivo, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou te alertar. Mas com cuidado. Eu não vou me aproximar muito, porque eu sei que você já mergulhou na imundícia. E aí vem a tese. É uma vida de ajuda cautelosa. Gente, a Bíblia não é maravilhosa? Não é? Gente, ela nos ensina tudo. Não parece um papai ensinando as crianças? Não parece um papai ensinando os filhinhos pequenos? Olha, tem pessoas que você vai ajudar e estão na dúvida. Tem pessoas que você vai ter que ser mais firme, porque já estão com o pé no fogo. Tem pessoas que você vai ajudar com cuidado, porque podem contaminar você. Se nós tivermos isso em mente, nós não correremos risco nenhum. Como é a vida do homem que é puro sexualmente, o crente, ele age assim. Ele tem discernimento, ele olha e fala, bom, aquele ali, o modo de ajudar é este. Este aqui requer uma medida mais firme, este aqui eu tenho que ter mais cuidado. Ele tem discernimento. Então é assim a vida desse homem. O que vocês acham disso? Já viram pessoas nessas situações? Quem já conheceu pessoas que se encaixam no grupo 1? Eu já conheci já. Quem já viu pessoas que se encaixam no grupo 2? Você tem que acordar a pessoa. Já? Óbvio, várias pessoas. Quem já viu pessoas que se encaixam no grupo 3? Você tem que tomar cuidado. Quem nunca viu nada? Está boiando na vida. Está boiando na vida. Está lá, para mim é tudo igual. Tem que haver o quê? Discernimento. Tem que haver discernimento. Ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para outros crentes. Fala, olha, nós não podemos tratar todos da mesma forma. Há pessoas que pertencem a realidades diferentes, a graus de risco e de perigo diferentes. E nós temos que seguir a palavra de Deus. E as orientações são essas aqui. Nós temos aqui um quadro geral. A pessoa influenciada por falsos mestres vai se encaixar num dos 3 itens. Num dos 3. Ela vai se encaixar. Então eu já sei como vou ajudar. É uma ajuda cautelosa. Eu vou ajudar? Vou. Mas vou ajudar com cuidado, tendo discernimento e classificando cada um de acordo com a classificação de Judas. Ok? Muito bem. Dúvidas aqui? Não? Entenderam tudo? Júlio entendeu? Entendeu? Ok? Ok? Todo mundo entendeu? Fábio entendeu? Ouviu tudo aí atrás, apesar do problema? Ok? Quem mais? Sérgio entendeu? Entendeu tudo, Sérgio? Ok? Todos entenderam então? Pastor Thomas entendeu? Se você entendeu, acho que todo mundo entendeu. Né? Fácil, né? Sem problemas. Né? Sem problemas então. Irmãos, vamos então agora, acredite se quiser, né? Vamos para outro ponto hoje, né? Veja aí, olha só, a 5ª proposição para acabar. Estão cansados? Querem encerrar agora? Não? Vamos caminhar então um pouquinho mais? Vamos caminhar um pouquinho mais, né? Olha que legal essa 5ª proposição. Eu acho a mais legal de todas, essa aqui. Olha que legal. A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que promove a... Olha que bacana isso. A família não é o nosso maior bem? Não é aqui neste mundo? Não é um bem preciosíssimo? Eu olho para a minha família, eu falo, nossa, mas que bênção que Deus me deu. Que preciosidades eu tenho. Eu morro por elas.
Morro por elas. Eu morro por elas. Deus me deu uma esposa linda, maravilhosa. Ela era novinha quando casou comigo. Ela é 9 anos mais nova do que eu, uma menininha, né? Ela casou comigo, uma menina, quando eu conheci, ela tem 17 anos. E eu já, né? Bode velho já, na vida e tal. Né? E nos casamos, temos toda uma história de vida maravilhosa, Deus abençoando, nos ajudando. Nós lutamos tanto, passamos tanta necessidade, tantas lutas. Nunca foi fácil para nós, nunca foi fácil, foi sempre difícil. Dificuldades, aí veio a nossa filhinha, a Isabela, depois a Helena, depois a Sofia. É uma preciosidade sem tamanho a família. A família é um bem que não dá para medir. Maravilhoso. Deus criou isso. É por isso que o diabo quer acabar com o quê? Com a família. O diabo odeia a família, porque é uma das maiores preciosidades que nós temos. Se tirar a nossa família, nós ficamos sem chão. Eu não consigo viver sem minha família. Se Deus tirar, eu espero morrer antes da Simone, porque se ela morrer antes de mim, eu morro no velório. Já compro um caixão de reserva e fica lá. Por quê? Eu não consigo viver sem ela. De jeito nenhum, não tem jeito. Eu sou totalmente dependente da minha esposa. Totalmente. Deus me deu uma mulher bem paciente, quietinha, que não fala nada, né? Ali e tal. Porque sabia, para esse cara tem que ser essa aqui, não tem jeito. Né? E eu não consigo viver sem ela, de jeito nenhum, não consigo. A minha dependência dela é completa, completa. Então, a família é algo muito precioso. Nós vemos como as pessoas se doem quando mexem com a família. Mexeu com a família, meu Deus, nem chegue perto, porque podem até brigar entre si, mas ninguém de fora pode se intrometer, porque o amor que existe entre nós e nossos familiares é simplesmente incalculável. E olha só que verdade maravilhosa nós podemos aprender para proteger ainda mais os nossos queridos. Olha só, a vida livre de impureza sexual é uma vida que promove a satisfação, a alegria, a satisfação da família. Eu coloquei aqui um versículo, eu só vou mencionar ali rapidinho, Provérbios 29, 3. Dá uma olhadinha nesse versículo. Olha só, é rapidinho esse versículo, depois eu quero mostrar outro textinho aqui para vocês. São textos muito facinhos de entender, bem facinhos de entender. Olha só, Provérbios 29, olha só o paralelismo, aqui a gente chama de paralelismo antitético. Aqui na hermenêutica do versículo, é um paralelismo antitético. Aqui, onde está aqui? Versículo 3. Aqui é um paralelismo antitético direto. Fala assim, o homem que ama a sabedoria, aqui, quando fala ama a sabedoria, não é um sentimento, não é disso que ele está falando. Como é que eu sei? Eu sei que não é um sentimento, não é uma coisa só do coração, porque a antítese disso é um paralelismo antitético. A antítese disso é um comportamento prático. Veja qual é a antítese do homem que ama a sabedoria. E aí você vai se ver diante de um universo de ações, de comportamentos. Então veja, o homem que ama a sabedoria, ou seja, o homem que vive de modo sábio, esse homem alegra seu... O homem que ama a sabedoria, ou seja, ele tem uma conduta marcada pela sabedoria, pela maturidade, pelo discernimento, pela retidão, pela justiça. Esse homem faz o quê? O pai dele fica alegre. Então note bem, nós temos aqui um bom termômetro para os filhos. É um bom termômetro para os filhos. O meu comportamento causa o quê nos meus pais? Jovens que estão aqui. Isso é um bom termômetro. O meu comportamento causa o quê nos meus pais? O meu comportamento alegra os meus pais? Ou eu deixo meus pais malucos? Ou meus pais estão padecendo?
meus pais estão sofrendo, meus pais estão preocupados, meus pais estão apavorados, meus pais vivem tristes, minha mãe está adoecendo, meu pai está enlouquecendo. O que o meu comportamento causa aos meus pais? É um bom termômetro aqui. Avalie isso. Agora vejam a antítese. Parou de novo, né? Vejam a antítese. Eu vou segurar aqui, irmãos, que pode ser que volte. Eu vou continuar segurando aqui. Vocês estão me ouvindo aí atrás? O Fábio está me ouvindo? Fabiana? Okay. Então vejam a antítese, versículo 3. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas qual é o contrário do homem sábio? O companheiro de prostitutas. É interessante, ele não fala o homem tolo. O contrário do homem sábio é o homem imoral. Ele é sujo. Ele anda com a mulherada. Ele procura prostitutas, mulheres fáceis. Ele procura mulheres fáceis. Ele vai em baladas por aí para catar a mulherada aí. Ele sabe que é fácil. Ele sai à caça, à cata de mulheres fáceis, de mulheres de vida fácil, de mulheres que são acessíveis com muita facilidade. Ele procura isso. E aí o texto prossegue dizendo o seguinte, vejam o que ele faz. Esse homem, o companheiro de prostitutas, ele faz o quê? Desperdiça os bens. Qual é o impacto disso sobre a família? Pobreza. Esse homem prejudica a economia. Esse homem prejudica a vida financeira da sua casa. Os filhos começam a sentir falta de certas coisas. Não tem. Por que não tem? Porque esse homem, ele gasta com mulheres. Ele gasta com imoralidades. Ele desperdiça os bens e isso é sentido na família. A família está satisfeita? Não. A família está segura? Não. A família está feliz? Não. A família está triste. Aqui, entre os tristes, estão os pais. Da primeira linha, da segunda linha do texto. Os pais estão tristes também. Os pais não estão alegres, estão vendo o filho desperdiçar a sua vida e desperdiçar os seus bens com imoralidades. Então notem, a vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que promove a satisfação da família. A mãe olha para aquele moço, o pai olha para aquele moço, a esposa olha para aquele marido e se sentem felizes, realizados, satisfeitos. Existe paz dentro deles. Existe paz na família. Existe paz na casa. Existe segurança financeira na casa. Porque esse homem é um homem zeloso, cuidadoso da sua conduta. A sua conduta não compromete o sustento da família. Não desperdiça os bens da família. Esse é o homem sábio. Esse é o homem reto. Esse é o homem que Deus aprova. Agora notem. Eu estou falando isso aqui e os irmãos devem estar lembrando de um monte de gente. Muitos devem estar pensando, eu conheço um assim. E realmente é verdade. Eu conheço uma pessoa que é desse jeito e é exatamente... Parece que esse provérbio foi escrito olhando para ele. Tamanha forma como encaixa certinho na vida dele. É impressionante. A Bíblia é assim, ela mostra coisas que nós ficamos impressionados com a verdade, o modo como a verdade é brilhante na Bíblia. Agora vejam, tem outro texto que eu quero compartilhar, que é Cantares 8, de 8 a 10. Cantares 8, de 8 a 10. Vejam esse texto, é um texto tão interessante esse, porque são os irmãos de uma menininha. São os irmãos de uma menininha falando. Vamos ver os irmãos de uma menininha falando. É uma menininha que ainda... É uma menininha que é jovenzinha, ela ainda não desabrochou. Ela ainda não chegou à fase adulta, essa menininha. E os irmãos dela vão falar sobre ela. Ela tem irmãos mais velhos, aqui, e esses irmãos mais velhos vão falar sobre ela. Vamos ver então o que eles vão dizer. Vejam aí Cantares capítulo 8. Olha só o que diz. Cantares 8. Diz assim, no versículo 8. Olha só o que fala. Opa, abri errado aqui. Cantares 8, versículo 8. Fala assim. Temos uma irmãzinha. Que fofinha, né?
Olha aqui, temos uma irmãzinha, são os irmãos falando. E eles dizem assim, essa irmãzinha nossa ainda não tem seios, ou seja, ela é ainda uma menina na fase da pré-adolescência, né? A menininha ainda na fase da pré-adolescência, ela é novinha. Ela menina, aqui a ideia é de uma menina plana. Uma menina plana, ela não tem ainda saliências de uma mulher já madura, ok? E aí continua, que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida? O que significa isso? Como assim ser pedida? O que é isso? Hã? O que faremos, a ideia é a seguinte aqui, o que faremos com essa menina quando chegar a época do seu noivado, por exemplo? Quando ela for já uma mulher madura. Na época em que ela for uma moça já, na fase de ser pedida, como nós trataremos essa nossa irmã? Nós não sabemos porque os irmãos se meteram nisso, né? Porque geralmente quem cuida disso é quem? Os pais, né? Talvez aqui os pais tenham morrido e aqueles irmãos estivessem preocupados com o destino da menina. Pode ser isso. Então, eles pensam, o que nós vamos fazer com essa menina quando ela chegar na fase do noivado, quando ela chegar na fase do casamento, a época de ser pedida? O que vai acontecer o que faremos nessa época? Como nós vamos lidar com ela nessa época? Eles dizem aqui. Aí vejam, eles falam o seguinte, se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Como assim? O que significa isso? Se a nossa irmãzinha, quando chegar na fase do noivado, for uma mulher já madura, se ela for um muro, nós vamos construir sobre ela uma torre de prata. O que significa isso? Existem, os comentaristas divergem aqui, né? Eles falam, olha, muro é uma coisa plana. Então o texto está dizendo, se ela continuar sendo uma mulher plana, ou seja, não desenvolver muito, e não for uma mulher bonita e atraente, nós vamos enfeitá-la. A gente bota um botox, Então, a torre de prata seria um enfeite. Assim, os homens vão olhar para ela, ela é plana agora, porque ela é menininha. Se ela, na época do casamento, ainda for plana, aí os homens vão olhar e vão dizer, nossa, mas que mulher, né? Não é uma mulher atraente. Continua meio plana. Então nós vamos enfeitá-la. Vamos enfeitá-la para torná-la bonita. Essa interpretação é uma delas, mas não é a mais comum. Eu acho que não é a certa, não. E como é que eles vão enfeitar a irmã? As moças que estão aqui, você deixaria seu irmão te enfeitar? Simone, você deixaria eu te maquiar? Isabela, você deixaria o Nicolas te maquiar? Não? Você, moça, deixaria seu irmão te maquiar? Meu Deus. Seria uma tragédia. Isso aí que é igual o Coringa. Né? Ia virar o Coringa. Ia vir na igreja como Coringa. Impossível isso, não dá. Então, é uma interpretação estranha. E essa interpretação, ela prossegue. E fala assim, se for uma porta, o que é uma porta? Ela também é plana. Os homens vão olhar para ela e falar, nossa, mas ela é reta que nem uma porta. O que eles vão fazer? Vão enfeitar a porta também. Olha lá, cercá-la-emos com tábuas de cedro, dá-lhe botox de cedro, para tentar enfeitar a mulher, para ver se salva alguma coisa. Né? Parece que essa interpretação não é muito legal, porque como os irmãos vão fazer isso? Como os irmãos vão enfeitar uma moça? Não é nem papel deles isso. Então parece que a interpretação melhor é a interpretação mais dominante. E aí existe um contraste aqui. Ela pode ser duas coisas. Ela pode no futuro ser um muro, ou ela pode no futuro ser uma porta. Mas aí teria conotações morais. Aqui parece que sim. O que é uma moça que é um muro? Ela é o quê? Ela é protegida,
Ela é uma moça inacessível. Ela é um muro. Gente, é lindo demais isso. Não é lindo isso? Ela é um muro. Ela é inacessível. Até tentam, né? Os invasores, né? Tentam rodear o muro. Mas ela é um muro. E eles dizem, olha, se ela for um muro, o que nós faremos? Nós vamos construir torres, ou seja, nós vamos protegê-la ainda mais. Porque a torre é o lugar ainda mais seguro em cima de um muro. Então, é o último lugar a cair. Nós vamos protegê-la ainda mais. Se ela for um muro, nós vamos construir torres para que ela continue sendo uma moça de moral elevada. Se ela for um muro, nós vamos ajudá-la a continuar sendo um muro. Agora notem, se for uma porta, o que é uma porta? Ela é acessível. Ela está aberta. Qualquer um pode chegar e entrar e passar. Ela é uma porta. E eles falam, se a nossa irmãzinha for uma porta, meu Deus, nós vamos sofrer muito. Olha o que teremos que fazer. Nós teremos que cercá-la com tábuas de cedro. Gente, o que é isso? A prisão. Nós vamos aprisioná-la. Vamos tentar fazer alguma coisa para proteger. Já viram pessoas assim? Famílias assim? Que a moça é uma porta? E todos tentando, meu Deus, temos que podar isso, evitar isso, impedir isso. Mas a moça é uma porta. Isso traz sofrimento para a família. Então, é muito interessante essas duas figuras. As moças que estão aqui, as moças, eu sei que até, o pastor pode ser indelicado ao dizer isso agora, eu tenho que ser muito cauteloso e respeitoso no que eu vou dizer agora, eu tremo, meu Deus, eu tremo de medo ao dizer isso. Eu tenho filhas aqui, tenho uma filha solteira aqui, mas uma pergunta importante é essa, moças, vocês são o quê? Muros ou portas? Isso é muito sério. Porque isso vai impactar na família. Como? O pastor inventou agora. Não inventei não, vocês vão ver a sequência. Vão ver a sequência. Porque o que acontece na sequência? A impressão que dá é que a Bíblia dá um salto no tempo. E de repente essa moça parece madura. Aquela menininha plana, ela fala no versículo 10. E ela aparece no versículo 10 já madura. É um salto. Entre o versículo 9 e o versículo 10 tem um salto no tempo. Ela já não é mais a menininha, ela já é a moça. E vejam o que ela fala. Olha o que ela fala. Dá uma olhadinha aí. A moça se levanta e diz para os irmãos dela e para todo mundo: eu sou um muro. Eu sou um muro. E os meus seios como as suas torres, ou seja, eu sou extremamente inacessível. O meu corpo é inacessível. Eu sou um muro e a minha intimidade está fora do alcance de qualquer um. É isso que eu sou. Eu sou um muro com torres. Eu sou inexpugnável e inacessível, ela fala. Eu sou uma mulher decente, de moral. É isso que eu sou. E vejam a consequência disso. Sendo eu assim, olhem isso, gente. Olha que coisa maravilhosa isso. Sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Por ter tido uma vida assim, hoje, o meu marido confia em mim. Nós temos uma relação de confiança. Meu marido descansa quando olha para mim, porque ele sabe da minha história. Ele sabe o tipo de mulher que eu sou e que eu fui. E ele confia em mim agora. Ele não fica vasculhando a minha vida para saber onde eu fui, o que aconteceu. Ele não tem desconfiança em relação a mim, porque ele sabe como eu agia quando eu era solteira. Ele sabe que eu sempre fui um muro e que eu continuo sendo um muro. Por isso, ele descansa, ele confia em mim
ele tem paz. Nós temos paz um com o outro. Eu confio nele, ele confia em mim e nós seguimos tranquilos, alegres, serenos, vibrando na vida, porque eu construí uma história. Eu construí uma história e essa história mostra que eu sou uma pessoa decente, digna, honrada. Eu sou essa pessoa. E isso gera essa paz e essa segurança dentro do nosso relacionamento. A vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida que promove a satisfação da família. Importante isso? Muito importante. As moças e rapazes que estão aqui, vocês estão construindo o seu casamento já, sabiam? O modo como vocês vivem já são as bases de como será seu casamento. Se vocês forem moços e moças imorais, isso vai refletir no seu casamento lá na frente. O seu marido dirá assim: eu sei o que acontece quando a gente insiste. Eu sei como ela age quando existe insistência. Eu sei como ela é. E ela dirá: eu sei como ele age quando tem oportunidade. Eu sei, eu namorei com ele. E isso vai gerar no casamento de vocês intensa desconfiança. Uma desconfiança que só a graça de Deus, só muito tempo, poderá superar. Tem solução? Claro que tem. Mas isso vai gerar muito sofrimento, que poderia ser evitado se os jovens tivessem uma vida de retidão, de pureza e de santidade. Ok, queridos, com isso nós terminamos o mês de junho. O mês de junho acabou agora pra gente. Agora começam as férias de julho, né? Mas, queridos, eu espero ter ajudado os irmãos, os moços, as moças, todos aqui, com essa concepção da pureza, a pureza sexual, mostrando o valor dessas coisas, para que vocês sejam zelosos, piedosos e santos, sabendo do lugar que essas coisas têm na palavra de Deus.